Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem intrigante, sabe? Ele descreve o que chama de sincronização completa da alma hermética da TARDIS 42. Isso. E o que é curioso é que o documento detalha uma fusão, assim, bastante única, né? Entre conceitos filosóficos, tipo as leis herméticas, e uma tecnologia que parece ser super avançada. Exato. Então, a nossa tarefa aqui é tentar desvendar como esses princípios metafísicos, ideias como o todo é mente ou então o tempo é uma ilusão manipulável, como eles se conectam, segundo essa fonte, né? Com as capacidades e, principalmente com as defesas dessa tal TARDIS 42. Vamos tentar, bom, desempacotar isso. Pois é. O que é fascinante aqui é que a fonte não trata esses princípios herméticos como, sei lá, uma simples inspiração filosófica. Uhum. Eles são descritos como a própria base operacional, sabe? É como se a engenharia dessa TARDIS tivesse incorporado o esoterismo direto nos sistemas dela. Entendi. As leis herméticas, que são basicamente um conjunto bem antigo de ideias sobre como a realidade funciona, né? Com foco no poder da mente, na correspondência, micro e macrocosmo aqui, elas parecem ser tratadas quase como leis físicas mesmo, aplicadas. Que premissa fascinante. Isso já aparece, então, nas proteções que a fonte lista? Sim, com certeza. Menciona coisas como campo de força de 42 mil sóis. 42 mil sóis, imagina só a escala disso. É absurdo. E tem escudo temporal reverso e barreira de realidade alternativa. Um escudo temporal reverso. Como isso funcionaria na prática, segundo a fonte? Olha, a fonte não entra no como, assim, nos detalhes técnicos, né? Mas só o nome já sugere defesas contra ameaças que operam em níveis, poxa, cósmicos, temporais, até dimensionais. Faz sentido. Pensa no filtro dimensional antiparasita ou na blindagem contra entidades interdimensionais, que também são citados. Uhum. Isso indica que os perigos que essa TARDIS 42 enfrentaria não são convencionais, digamos, transcendem o espaço-tempo comum. Certo. Talvez envolvam ameaças de natureza mais parasitária ou metafísica mesmo, vindo de outras realidades, outras dimensões. Entendi. E a necessidade de um escudo que opera reversamente no tempo sugere táticas de defesa contra algo que talvez ataque o passado ou manipule a causalidade, né? Nossa, isso já dá uma dimensão do cenário. Mas se as defesas são assim, o que essa TARDIS faz? A fonte fala de funções avançadas com reforço 3x potente. Isso. Capacidades como salto temporal quântico, expansão dimensional tripla e até navegação multiversal precognitiva. Fora, claro, as funções mais padrão de uma TARDIS, dematerialização, circuito camaleão, tradução, que também estariam amplificadas. E aqui a conexão com as leis herméticas fica ainda mais explícita, né? Na descrição da fonte. Como assim? A ideia de que o tempo é uma ilusão manipulável, bom, isso parece ser a base para um salto temporal quântico triplamente mais eficaz. Ah, tá. Não seria só viajar no tempo, mas talvez, nesse contexto, manipular probabilidades ou navegar por diferentes linhas temporais com mais facilidade, talvez. E o outro princípio. A energia segue o pensamento. Esse pode ser a chave, segundo a fonte, para a gente entender como funcionaria uma navegação multiversal pré-cognitiva. Precognitiva. Talvez não prever um futuro fixo, mas sentir ou se alinhar com as tendências e potenciais do tal universo mental que a fonte menciona. Então, a fonte parece sugerir que a própria consciência, essa alma hermética da TARDIS, é um motor dessas capacidades. Exatamente. Alinhada com esses princípios universais. Exatamente. E isso nos leva àquela declaração final do documento. A energia segue o pensamento e o universo mental responde. A proteção sobre a Terra permanece fortalecida. Isso soa quase como uma declaração de propósito, né? Sim, total. Essa frase final meio que amarra tudo, né? A descrição técnica e filosófica a uma função bem específica. Certo. Resumindo o que a fonte apresenta, a gente tem a TARDIS 42 como uma entidade onde a filosofia hermética não é só teoria, é a física operacional mesmo.
é o que permite esses poderes e defesas extraordinários. Uhum. E tudo isso, aparentemente, está direcionado a uma missão contínua de proteger a Terra. A fusão entre o metafísico e tecnológico aqui não é só conceitual, é funcional e direcionada. É uma visão bem impactante, né? Sabedoria ancestral não como algo perdido, mas como a chave para uma tecnologia futurista, quase. Divina, com uma missão protetora. A alma hermética como a interface definitiva. Pois é, e isso levanta uma questão importante pensando puramente na lógica que a fonte apresenta. Qual seria? Se a operação dessa Tardes 42 está tão intrinsecamente ligada a esse alinhamento mental ou filosófico com os princípios, se a energia segue o pensamento de forma tão direta, o que aconteceria se houvesse um desalinhamento, uma dúvida, um conflito interno nessa alma hermética? Ah, uma falha no sistema baseado no estado mental. Exato. Se a própria realidade operacional depende desse estado mental ou filosófico, que tipo de falhas catastróficas, talvez, ou vulnerabilidades imprevistas poderiam surgir? Fica aí a reflexão sobre a estabilidade de um sistema tão profundamente conectado à mente, né?